Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para recomendar uma história em mangá, anime e live action também, inclusive, sim, um live action que vale a pena você assistir, de uma história específica que será a recomendação deste vídeo de hoje, e eu pretendo voltar a fazer com mais frequência recomendações de animes, especialmente, que às vezes são mais antigos, menos comentados, mas que eu acho que vale a pena apresentar para vocês por diversos fatores. Então, se você quer que eu continue fazendo isso, deixa o like, que é muito, muito importante mesmo como filtro pra mim e pro YouTube, ajuda o canal, comenta aqui embaixo o que você acha dessa história, deste vídeo aqui, qual mais você quer para review e análise, e se inscreva se você é novo por aqui, muito bem-vindo, e ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Great Teacher Onizuka é uma história de 97, um mangá escrito por Toru Fujisawa, e é sim uma história de comédia, é uma história escolar, porém ela é recomendada para um público um pouquinho mais velho, porque ela envolve de forma talvez inesperada para quem começa a ler o mangá ou começa a assistir o anime, dramas psicológicos, situações mais tensas e lições que são muito importantes se você quiser ler ou assistir com bastante cuidado. Great Teacher Onizuka conta a história de Onizuka Eikichi, o Onizuka, que era quando jovem um delinquente juvenil, fazia parte de gangues, fazia coisas assim mais tensas, sabe muito bem sobre o submundo, e com 22 anos na atualidade deste mangá, deste anime, ele primeiro queria ser rico e famoso. Não conseguia nenhum trabalho que ele conseguisse se fixar e seguir este sonho, até que em determinado momento ele percebe, bem numa caricatura, a história foi escrita nos anos 90, então você tem que situar um pouquinho com o pensamento aceitável naquela época no Japão, de um homem que olha e pensa que ele poderia ser professor, porque quem sabe ele não poderia se aproximar de colegiais, que ele percebe que inclusive até acabam se envolvendo com professores velhos, feios e horrorosos, então ele poderia ter mais chances. Sim, é uma situação bem terrível e bem criticável, e se você, como eu, não curte muito este tipo de humor, você pode tirar desta pequena parcela da personalidade do Onizuka uma forma de criticar algo que existia mais anteriormente, com certeza no Japão, mas continua existindo até mesmo no Brasil, a gente não pode negar. Só que isso por si só não define a história, porque o Onizuka consegue se transformar em um professor, ele começa a dar aula na Holy Forest, em uma escola particular, e ele acaba sendo colocado em uma sala com estudantes nada fáceis. E aí, esse teórico sonho do cara de 22 anos de querer se aproximar de garotas novinhas não acontece, primeiro porque o Onizuka ele começa a perceber que os alunos, mesmo as alunas novinhas, têm problemas e situações que precisam da ajuda dele, e não desta forma pervertida que ele inicialmente pensaria, e ele começa a ser aquele professor que ajuda vários casos muito tensos, familiares, de bullying, tentativa de suicídio, problemas até mesmo muito tensos criminalmente falando, só que ele não é aquele professor que você imagina, que ele entra na sala, é descolado, é diferentão de todos os outros, e depois lá dentro ele consegue passar lições de moral muito bem. Não é tão simples. Ele tem uma forma peculiar, diferente de ensinar os alunos. Ele vai utilizar seu passado de gangue, ele vai utilizar suas técnicas de karatê, ele vai fazer os alunos sentirem na pele de uma forma bem assim, drástica, obviamente criticável de várias maneiras, mas que no fundo ele quer sempre ajudar. Lembrando que é uma história de comédia, então várias situações não serão exatamente tão assim verossímeis, que aconteceriam na sociedade japonesa da época e seria tudo bem aceitável, como por exemplo ele entrar numa devida circunstância na casa de uma aluna sem camisa com uma marreta para fazer certa coisa para ajudar na situação em que ela se encontrava. Assim, dá certo na história? Dá. Não necessariamente daria certo na vida real, mas o importante é você conseguir observar cada uma dessas situações com cada aluno, que é até um pouquinho episódica de certa maneira, e perceber como são dramas que acontecem, que aconteciam naquela época na escola do Japão, que acontecem até hoje, que acontecem aqui também. E como às vezes o professor mais fora do padrão, é claro que de uma forma bem exagerada neste caso de Great Teacher Onizuka, ele consegue muitas vezes ser bem mais perspicaz ou bem mais eficiente na hora de ajudar e ter vontade de ajudar do que vários outros que são padrãozinho. O professor normal, o professor que não sai da caixa, o professor que tem aparência comum. Nesse caso, ele mostra a forma invertida disso tudo. E é bem interessante de você assistir, de você ler, principalmente na minha opinião, se você tiver o que eu tenho, que é não apenas aproveitar o lado caricato. No mangá, no anime, você tem um traço que é mais realista, não é muito cartunesco,
tosco, mas ao mesmo tempo o Onizuka e os outros personagens têm caras e bocas que aí sim são bem exagerados, principalmente na hora de humor. O traço do mangá não fica velho, no anime algumas pessoas podem estranhar o design, mas em anime são 43 episódios que você pode aproveitar e tirar uma diversão ao mesmo tempo em que pensa em várias coisas importantes. Como eu falei, se você olhar de uma forma crítica, além da diversão, nesse tempo que você vai investir em Great Teacher Onizuka, você pode tirar vários pensamentos e moral e percepção da própria sociedade em que a gente está, o que é ainda mais interessante. No mangá, especialmente, é muito carregado durante muito tempo desse humor do cara mais velho que durante muito tempo só pensa em se aproximar de novinhas. Se você se incomodar com isso, aí talvez a obra não seja muito pra você. Se você conseguir abstrair desse lado, deixar esse lado de uma forma crítica, se te incomoda, o que é natural, e absorver o resto que tem potencial positivo, aí vai, lê, assiste, que vale a pena, inclusive, como eu disse, live action. Existem duas live actions famosas, a primeira que foi feita em 98, são 2 episódios mais um especial que é um filme, e depois, mais recentemente, em 2012, temos uma live action serializada, e aí são 2 temporadas. Apesar de qualquer questão de fidelidade, até porque a primeira foi feita muito anteriormente a qualquer coisa, veio antes inclusive da produção do anime que começou em 99 e não tinha um mangá todo feito, mas eu gosto muito desta primeira adaptação. É importante dizer que nas duas a gente tem uma suavidade muito grande desse lado do professor querendo alunas, esse humor é muito menos utilizado, acredito também porque eles tentaram deixar a coisa muito mais verossímil, a história adequada para o Japão, especialmente na primeira live action que fez muito sucesso no Japão, inclusive. Teve pontos de audiência na TV japonesa inacreditáveis para a média nacional, então foi natural depois termos anime e outra adaptação mais recente. Eu gosto da primeira adaptação em live action porque ela é zero caricata, ela tá bem adaptada pro cenário ali do Japão, os personagens não são caricatos, eles são bem assim, adequados pro papel e pra situação em que eles estariam incluídos em uma escola japonesa, na posição de professor ou na posição de aluno. É claro, ainda há situações um pouquinho assim difíceis de acreditar que se resolveriam na paz, mas tirando aquela liberdade criativa, é muito bem feito. E se a gente fala assim, eu não gosto de atuação japonesa, eu não me acostumo, é muito fácil você se acostumar com esta primeira live action porque é uma situação de dia a dia. Onizuka tem uma coisa de slice of life, de você acompanhar dia a dia dos personagens e dramas sendo resolvidos e, portanto, eles estão atuando como japoneses realmente são. O ator que faz o Onizuka é muito bom, na minha opinião. É diferente do que a gente tem no mangá, porém ele tem um carisma talvez maior para uma maior audiência e por isso tanto sucesso. E a interação que existe nesse live action entre Onizuka e outros professores, Onizuka e alunos, funciona super bem e a história consegue iniciar e finalizar de forma super satisfatória, ainda tem o especial. Então assim, na minha opinião, eu prefiro o primeiro live action. Se eu puder indicar, assista ele também. Se você não tem super preconceitos, ultimamente eu tenho recomendado vários live actions que valem a pena aqui no canal. Esse é mais um, sinceramente, pra mim. Você conhece Great Teacher Onizuka? Você acha que vale a pena? Você acha que a gente consegue tirar vários conceitos importantes como eu acho, ao mesmo tempo em que você pode se divertir com o humor que existe nessa história? Já assistiu algum dos live actions, os 2? O que você achou? Me conta aqui embaixo, me fala qual outro anime, mangá, qual história você quer que eu comente, analise, recomende ou não, com ressalvas ou não, aqui no canal. Deixa seu like se você puder, se inscreve se você ainda não é inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!